Esse vídeo tem como objetivo mostrar os passos utilizados para a delimitação de uma bacia utilizando dados vetoriais e matriciais no programa QGIS. A bacia delimitada foi a do Rio Moura, na cidade de Canelinha. Os dados utilizados foram obtidos no site da Epagre, na sua mapoteca digital. Para dados vetoriais, a carta baixada foi a carta de Brusque na escala 1:50.000, que nos dá, entre outras informações, as curvas de nível e os cursos d'água. Para os dados matriciais, foi utilizado o mapa de modelo digital de elevação. A carta de Brusque se encontra entre as regiões 7 e 8, mas a bacia escolhida posteriormente localiza-se apenas na região litoral centro, que é a região 8. Assim, no processamento, só esta região foi utilizada. Depois de baixados os dados, o primeiro passo foi delimitar a bacia de forma vetorial utilizando o QGIS. Assim, abrimos os arquivos e, exibindo apenas os layers de cursos d'água e curvas de nível, classificamos as ordens de todos os rios pelo método de Strahler de forma manual. Escolhemos uma bacia que possui um rio de quinta ordem e definimos o resultório. Depois, através das curvas de nível, traçamos os limites da bacia, e este foi o resultado. Com a bacia definida, clipamos os rios para diminuir a poluição visual, e depois classificamos os rios. Então, estes são os rios de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordem. Após classificar todos os rios, definimos aquele que é o rio principal, escolhendo entre cada bifurcação o rio de maior ordem e maior segmento, e o rio principal é este. Para gerar a nossa bacia, a gente precisa carregar o modelo de elevação, que no nosso caso a gente vai usar o da região 8. Depois de carregado o modelo de elevação, precisa preencher os pontos vazios. Então a gente usa a ferramenta r.g.fill. Então o nosso retorno vai ser o fill. Esse é o MDE preenchido. Depois do MDE preenchido, a gente usa o r.watershed. O resultado vai ser segmento de fluxo e a direção de drenagem. Tendo definido a direção de drenagem e segmento de fluxo, a gente usa o r.water.outlet, que a gente seleciona a direção de drenagem para selecionar a bacia e seleciona o resultório que foi definido no método das curvas. O resultado é a delimitação da bacia, só que é um raster. Então a gente precisa converter esse raster para vetor. Vai gerar o nosso vetor da bacia. Com a bacia definida, a gente vai fazer um clipe. O resultado vai ser esse clipe aqui. Agora a gente precisa definir os nossos rios dentro da bacia. Então a gente vai procurar o extract, r.stream extract. O resultado é esse daqui. Daí a gente confere visualmente se é o de quinta ordem também. Agora a gente precisa transformar esse raster em vec. Então a gente usa o R to vec. Ele vai gerar esse. Agora a gente consegue trabalhar com os rios. Usando a ferramenta select, a gente vai selecionar o rio principal mais semelhante com o rio principal do método das curvas. Agora a gente tem o rio principal definido pelo método do MDE. A gente tem o rio vetorizado e tem o rio principal. Então está definida a nossa bacia com o rio principal, as malhas e a bacia. Para calcular a área e o perímetro da bacia, a gente usa a tabela de atributos, clique em editar, adicionar campo, adiciona área e adiciona perímetro. Na área, a gente procura a ferramenta, a equação geometria área. Clique em update. E no perímetro a gente usa a equação geometria perímetros. Agora a gente tem a nossa área e o nosso perímetro. Para o cálculo do comprimento do rio principal, a gente usa a ferramenta Sunline Length. Selecione o polígono da bacia para salvar.
como referência e usa o rio principal para ele calcular. Daí o resultado vai ser um atributo. O resultado vai ser o comprimento do rio, o perímetro da bacia e a área da bacia. Para gerar a curva hipossométrica, a gente precisa do modelo de elevação. No método das curvas, a gente não tem, então a gente precisa gerar. Para isso, a gente usa a ferramenta v.v2rast, selecionando as curvas de nível, e no parâmetro avançado, a gente coloca um cell size de 20, que é o passo das nossas curvas de nível. Esse é o resultado. Agora a gente precisa interpolar as curvas de nível. Para isso a gente usa a ferramenta RSurContour. A gente seleciona as nossas curvas rasterizadas e o mesmo passo de 20. Com isso, a gente tem um modelo de elevação da nossa bacia. Com o modelo digital de elevação gerado, utilizamos a ferramenta Hypsometric Curves, adotando o passo de 10 metros para o melhor traçado da curva gerada através dessa ferramenta. Os gráficos dos perfis do rio, tanto para dados vetoriais quanto para dados matriciais, foram gerados pela ferramenta Profile Tool e Terrain Profile. Ainda foi segmentado o rio principal em uma camada com pontos distribuídos a cada 500 metros pela ferramenta Vector Geometry e Points Along Geometry. Todos esses dados obtidos através das diversas ferramentas foram exportados e utilizados para calcular todos os outros parâmetros de caracterização da bacia, como largura da bacia, fator de forma, índice de compacsidade, densidade de rios, etc. Essa é, então, a bacia do Rio Moura, localizada na cidade de Canelinha.